O seu progresso é a todos evidente. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, o progresso. Porque tanto na sua vida como na minha vida em Cristo, tem que existir um progresso espiritual. Isso é algo importantíssimo que não pode deixar de acontecer. Ele tem que acontecer. E para que ele aconteça, é preciso ordem primeiro. Então, tanto você como eu temos que colocar ordem em nossa vida. Para que assim, quando tudo estiver organizado de forma perfeita, aí sim o progresso vai começar a acontecer. Principalmente o progresso espiritual. Porque é isso o que o Senhor Jesus quer ver em você e em mim acontecendo. Cada vez mais. Então, é hora de pararmos e pensarmos sobre essa questão. Se já progredimos ou não. Se estivermos progredindo, devemos continuar progredindo. Mas se constatarmos que não estamos progredindo, devemos rever a falha que está impedindo que nós possamos progredir e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque se não crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, não iremos progredir de forma alguma. Então, é preciso parar e pensar nisso agora, refletir, analisar, ver onde estamos errando, para que possamos nos purificar desses erros, não cometer eles mais e sim acertar. Esse acerto vai colocar ordem em nossa vida, para que assim possamos iniciar o nosso progresso espiritual cada vez mais. Devemos crescer sobremaneira. Isso é importante. Tem que ser nosso objetivo, nossa prioridade, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, nós devemos entender essa questão. E eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso, para encorajar, estimular e incentivar os irmãos a progredirem cada vez mais. Quando a igreja, tanto individualmente como coletivamente, progredir, ela vai alcançar um nível que o próprio Senhor Jesus vai aprovar e concordar. Então, isso é bom demais. E é isso que a igreja tem que querer para si mesma, o seu próprio progresso. Então, eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo verificava que na igreja que estava na cidade de Colossos existia uma boa ordem. É assim que se inicia o progresso. Tem que ser estabelecido em sua vida e em minha vida uma boa ordem. Tudo tem que estar bem organizado. Do jeito que o Senhor Jesus gosta de ver. E, aliás, Ele quer ver isso sim, essa boa ordem acontecendo. Quando essa ordem estiver bem estabelecida, é daí que vai se iniciar o seu progresso. E o meu progresso também. Então, começa pela boa ordem. Ele diz aqui, ó. E verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, para se progredir também, tem que ter uma firmeza da fé em Cristo Jesus. Não pode existir variação, sombra de mudança nessa fé.
Ela tem que permanecer firme, inabalável, com confiança, com certeza e convicção. Isso produz o bom resultado do progresso espiritual na vida daquele que está em Cristo. E é isso que tem que acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Então, ele fala aqui, ó, continuar lendo aqui, ó. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, crescendo em ações de graça significa o progresso. O progresso tem que ser feito em ações de graça, na sua e na minha vida. Assim como ele está falando aqui para a igreja que estava na cidade de Colossos. Então, aquela igreja ali recebeu essa palavra para que eles mesmos, individualmente falando, pudessem progredir. E é isso que tem que acontecer, progredir. A vida em Cristo tem que progredir. Ela não pode ficar sem progredir. Ela tem que progredir, ela tem que avançar. Ela tem que crescer em ações de graça mais e mais, dia após dia. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, existe como progredir, sim. Basta a pessoa fazer tudo iniciando pela boa ordem, que aí ela vai progredir. Com certeza. E é isso que tem que acontecer mesmo. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver aqui. Aqui ele já está falando para Paulo, já está falando para outra igreja, a igreja de Tessalônica. Vamos ver aqui o que ele está falando. Ó. Já ajuda assim, ó. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, esse é o estímulo. Continuar progredindo cada vez mais. É isso que tem que acontecer. Na sua e na minha vida hoje. Não podemos parar. Não podemos chegar em um ponto e dizermos que já está tudo bom. Não, temos que continuar. Porque o crescimento é algo progressivo. Ele tem que acontecer até o final de nossa carreira, até o dia em que morrermos, digamos assim. Então, não podemos parar de progredir em tempo algum. Quanto mais progredirmos, mais o Senhor Jesus vai aprovar e concordar. E vai dar o estímulo para que você continue progredindo cada vez mais. Então, isso é importante, é sério. A vida em Cristo é assim. Porque quando você e eu colocarmos em ordem, ou melhor, colocarmos em boa ordem a nossa vida, aí o progresso vai começar. E esse progresso vai ser espiritual. E isso é bom. Porque nos fortalecendo espiritualmente, progredindo nesse fortalecimento, vamos conseguir ser igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que progride e não regride, e não retrocede. E não para e fica estática, parada, sem nenhum crescimento, sem nenhum progresso. Não, isso é errado. O que é certo é continuar progredindo cada vez mais, dia após dia. Então,
Não se conforme com o progresso que você está hoje, com o nível de progresso que você chegou hoje. Não, ele pode aumentar esse nível. Sobremaneira, é assim que tem que acontecer. Esse é o objetivo. Nunca parar. Progredir sempre. Tudo iniciando com boa ordem. Assim, o progresso acontecerá mesmo. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está aqui na... eu não vou ler não, mas eu vou pedir que você mesmo leia. Esse texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, iniciando no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, e no capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Por que eu estou falando esse texto para você ler? Porque nesse texto vai falar que os irmãos hebreus que tinham se arrependido e se convertido ao Senhor Jesus, e cada um deles se tornou igreja, eles não tinham progredido, mesmo que já tinham passado muitos tempos de suas conversões. Eles não tinham progredido. Esse texto vai falar sobre isso. Então, se hoje existem muitas pessoas nessa condição, de que já estão aí há 20, 30 anos convertidos e não progrediram ainda, existe uma falha e existe um erro, existe algo impedindo que isso aconteça. Existe alguma coisa impedindo que o seu progresso aconteça. Isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é que você tem que progredir cada vez mais. Mas nesse texto que eu citei aqui, os irmãos hebreus não tinham progredido. Era uma falha grave que acontecia ali entre eles. Então, se essa falha estiver acontecendo hoje, algo está errado. Porque a igreja não pode ficar parada, estática, sem progredir, sem avançar, sem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não, pessoal. É preciso colocar em ordem. Os irmãos hebreus deveriam colocar uma boa ordem em suas vidas para que eles pudessem progredir. É o mesmo que tem que acontecer com você hoje. Se você está na mesma condição que os irmãos hebreus que não tinham progredido, é hora de colocar uma boa ordem para que o seu progresso se inicie a partir daí. Isso tem que acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Então, a igreja tem que progredir. Isso é bem claro e simples de se entender quando lemos as Escrituras e ficamos sabendo disso aí. Porque existem muitos textos que nos estimulam a progredir cada vez mais, a progredir, a avançar, a prosseguir, para que possamos estar sempre aptos, porque o progresso produz esse bom resultado. Então, uma igreja tem que progredir, sem dúvida alguma. Então, essa palavra é para aqueles que hoje possam se analisar e ver como estão. Porque se ainda não houve progresso, é hora de começar a ter. Você já perdeu muito tempo. Isso aconteceu com os irmãos hebreus, se você ler lá. Eles eles não tinham progredido nada. Era sempre necessário, você vai ler lá, que alguém ensinava, era sempre necessário que alguém ensinasse a eles de novo os princípios elementares, que eles já deveriam ser mestres, como está escrito lá. Eles já deveriam ser mestres, mas ainda precisavam de conhecimentos básicos. Então, essa é a falha que acontecia ali entre os irmãos hebreus. E essa falha, se ela estiver acontecendo hoje na sua vida e na minha vida, isso tem que acabar de forma definitiva, para que possamos colocar ordem e assim alcançarmos o progresso espiritual que uma igreja tem que ter. Sem dúvida alguma. Então, a igreja do Senhor Jesus tem que progredir sim, cada vez mais. E eu espero que isso aconteça. Eu espero que as pessoas abram os olhos para isso aí. Caiam nessa real. Entendam isso. E cheguem à conclusão que é preciso sim progredir cada vez mais. É isso que eu espero
Em nome do Senhor Jesus. Amém.